Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Pod Aluno, o podcast do aluno. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, que é o nosso salário moral. E hoje nós vamos falar a respeito das remadas e do balanço do tronco, né? Aqueles movimentos de galeio que geralmente o pessoal faz com o tronco, né? E é aquela pergunta, né? Tá certo ou tá errado? Mas dentro das áreas biológicas, a gente não pode ter esse raciocínio binário entre sim ou não, certo e errado, melhor e pior. Por quê? Porque tudo depende de uma série de fatores, de variáveis que você vai ter que levar em conta para poder fazer o seu resultado, né? Mas então vamos lá, né? A dúvida é a seguinte, né? Existe aquele balanço na remada? Posso fazer isso? Não posso? Por quê? Né? Um dos argumentos que existem, mas que é um argumento um tanto quanto falacioso, né? O que é uma falácia? É uma premissa, é uma ideia que ela aparenta estar correta, mas ela não está correta ou ela carece de um raciocínio lógico, né? De uma construção de conhecimento maior. E aí por que eu estou falando isso, né? Porque um dos exemplos que alguns nomes renomados da musculação no Brasil dizem é o seguinte: eles vão falar assim, abre aspas: observe como os remadores remam. Os remadores no caso de barco, né? Eles remam movimentando o tronco, né? E aí a ideia seria então você replicar isso numa remada. Só que por que isso tá incompleto, esse raciocínio? Por causa do seguinte, eu vou dar uma pausa nesse exemplo para dar um outro exemplo. Você pega, por exemplo, o levantamento terra do powerlifting, que é feito apenas na fase concêntrica, e a excêntrica a gente meio que despenca a barra, para a barra lá embaixo e sai de novo do ponto zero, com o peso morto. Aí um outro nome renomado da musculação no Brasil, né, quando eu falo renomado é famoso, não necessariamente que é bom. Aí eles falam assim, não pode fazer o terra desse jeito, porque aí se você encostar no chão vai ter perda de tensão, vai ter diminuição da tensão muscular, e não é isso que a gente quer deixar o músculo tenso o tempo todo. Fecha aspas aqui nesse meu exemplo, né? Por quê? Porque se você observar bem, os dois exemplos que eu dei são argumentos que estão usando de uma premissa maior para justificar algo menor. Então, um primeiro treinador falou que os remadores remam usando o movimento do tronco, portanto, temos que replicar isso nos movimentos de remada. Aí um outro treinador disse que no powerlifting se faz de uma forma, mas no treino de musculação não se pode fazer de determinada forma. Ou seja, existe uma incoerência. Por quê? Porque de um lado eles estão tentando pegar sempre um esporte maior como referência para aplicar no treinamento. Aí de um lado pode e do outro não pode, ou seja, tem alguma inconsistência no raciocínio. Por que de um lado pode e do outro não pode, né? Ou seja, esses argumentos não apresentam uma construção lógica do porquê que se faz determinadas coisas ou não. Mas vamos lá, né? Principalmente ali, ó, latíssimo do dorso, deltoide posterior, redondo maior, redondo menor. A maioria, esses músculos são todos tensores de ombro, né? Movimenta o ombro ali naquele movimento da remada que a gente conhece, né? Jogando o cotovelo ali para trás do corpo. E por que eu tô falando isso? Porque assim, quando você se submete a um treinamento com algum propósito, você tem que levar em conta, obviamente, o propósito, o princípio da especificidade. Você quer isolar aquele músculo? Então, se você deseja isolar aquele músculo, os extensores do ombro, é inviável você fazer as movimentações com o tronco, certo? Porque afinal de contas você está querendo meio que isolar. Agora, por outro lado, se você visa desempenho, como por exemplo os movimentos ali, eu não sei o nome do golpe no judô, mas todos os esportes ali, né, jiu-jitsu, judô, vão ter golpes ali em que o lutador segura no kimono do outro e puxa o adversário sobre si, usando o quadril para fazer aquela entrada de quadril, né? Ou seja, o cara tá fazendo uma puxada ali, um movimento semelhante de uma remada, né? Mesmo que seja num ângulo mais alto. Nesse caso, ele não tá pensando em isolar a musculatura, ele quer usar todo o músculo disponível para poder trazer o adversário para si e fazer a entrada do golpe no adversário. Aí nesse caso, se esse cara fosse fazer uma remada, ele vai fazer uma remada movimentando o tronco, porque daí ele quer colocar todo mundo na jogada, ele quer colocar extensores da coluna, ele quer colocar os extensores do ombro,
né? Talvez até glúteo entre nessa jogada se a pessoa estiver fazendo uma remada curvada com barra. E por que eu tô falando isso para vocês? Tá vendo que são propósitos diferentes? E daí em cada um dos cenários você tem os motivos de se usar cada um? Agora tem uma outra explicação que em partes eu não concordo muito. Assim, ela faz sentido só até a página 2. Ela é uma verdade só até a página 2. Que é o quê? É assim, ó. Se você analisar o movimento de remada, o ombro tá fazendo uma extensão, mas ele tá fazendo uma extensão aqui a partir, né? Se você pensa você vendo o seu braço ali na frente do seu tronco, o ângulo do ombro ali tá mais ou menos uns 35 graus, 45 graus. Aí na hora que você faz a remada ele vai chegar a zero. Por que eu tô falando isso pra vocês? Já é um ângulo de movimento pequeno. Aí qual que é a premissa? Uma outra premissa. Nós vamos jogar o tronco lá na frente para poder dar mais ângulo de flexão de ombro, que é para poder alongar mais o latíssimo do dorso. Isso é verdade? Isso é verdade. Mas eu não sei se isso teria uma aplicação tão grande nos resultados que uma remada proporciona, porque afinal de contas, o latíssimo do dorso ele verdadeiramente se alonga quando o braço está totalmente flexionado lá para cima da cabeça. E que tipo de exercício que é esse? São exercícios de puxada, né? Por exemplo, um puxador fechado, com a pegada mais fechada. Isso sim alonga o latíssimo do dorso e os outros demais, né, os demais extensores de ombro. Ou seja, já que você quer fazer um exercício que proporciona alongamento, faça a puxada. Agora, você querer extrair um pequeno benefício de alongamento de um exercício que está predominantemente com um ângulo mais fechado ali, com os músculos mais encurtados, você está tentando misturar um ingrediente numa receita que você não sabe se aquilo vai dar certo ou não. A gente não sabe, né? E a gente também não pode aceitar aquele argumento assim, por exemplo, mas fulano, é sempre assim, né? O Arnold Schwarzenegger, o Arnaldo, Arnoldão fazia e tinha as costas gigantes. Gente, só que ele não fazia só isso, ele fazia outros exercícios também. Então não dá pra jogar todo o resultado do cara em cima de uma única estratégia, né? Então assim, cabe você pensar nos objetivos que você quer, né? Vamos pra gente fechar aqui o raciocínio com chave de ouro. Cabe você pensar no objetivo que você quer. É um objetivo de desempenho, de mover a máxima carga possível? Aí é claro que você vai usar o corpo todo. Então essa remada vai apresentar um balanço, um galeio. Não vou chamar de repetição roubada, né? Não vou chamar de roubo, porque o intuito é usar a massa muscular do tronco mesmo, os eretores da coluna mesmo. Mas agora, o seu objetivo é isolar ali os extensores de ombro, então não faz o movimento. Agora, se o seu objetivo é alongar, migre para puxada. Não tem por que fazer essa pequena inclinação para frente, porque o alongamento é mínimo, né? E se você for fazer uma análise mais avançada de biomecânica ali, você não está tendo resistência nenhuma na hora que o indivíduo se inclina para frente e alonga, né? Para tentar alongar na hora que ele faz a remada, antes dele puxar o triângulo para perto de si. A resistência não está se opondo exatamente contra a ação dos músculos dorsais, né? É quase que um ponto de descanso ali, dá para ficar. Então, assim, o benefício de um exercício feito em posição mais alongada, ele tem que estar em conjunto com a sobrecarga acentuada naquele ângulo, né? Não é só meramente estar alongado ou estar encurtado. A carga tem que coincidir com esses pontos de desvantagem. Mas é isso, meus aliados. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Que a força esteja com vocês e até a próxima.